Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje sobre a CSN Mineração, código CMIN3. Oi, vamos dar uma olhada nos dados recentes da empresa, notícias, né? Isso, e o foco principal é esse anúncio de distribuição de proventos, que veio na esteira de resultados bem fortes do terceiro trimestre de 2025. Exato. Números que impressionam, mas ao mesmo tempo tem aquela cautela do mercado, planos de investimento grandes vindo aí. Pois é, como que essas peças se encaixam? Vamos tentar entender os números-chave e o que eles mostram sobre a performance e a estratégia da CSN3. Ok, vamos lá. Para começar, o destaque. A CSN Mineração aprovou quase 900 milhões, mais precisamente 903,2 milhões para os acionistas. Isso. E eles dividiram isso, né? Uma parte, 424,2 milhões, vem como dividendos intercalares. O que dá uns 0,078 por ação, mais ou menos. Exato. E o restante, que é a maior parte, 479 milhões, vem como juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Ah, o JCP, bom para a empresa, bom para o acionista, geralmente. Tem a vantagem fiscal. E aqui é interessante, eles usaram tanto lucros acumulados de períodos passados, 448 milhões, quanto uma parte do lucro mais recente, do terceiro tri mesmo, uns 30 milhões. Entendi. E o valor por ação desse JCP? O valor bruto é 0,088 e uns quebrados por ação. Aí tem o imposto de renda de 15% na fonte, né? Certo, padrão. Então, o valor líquido fica em 0,075 por ação. Claro, tem exceções para quem é isento ou para quem está em paraíso fiscal, aí a alíquota é maior. Bom saber. E as datas? Para quem está de olho no papel. Super importante. A data de corte para ter direito foi 7 de novembro de 2025. Ok, quem dormiu com a ação nesse dia, recebe. Isso. A partir do dia 10 de novembro, as ações já são negociadas ex-direitos, ou seja, sem o direito a esses proventos. E o dinheiro entra quando? O pagamento começa a partir de 19 de novembro de 2025. E importante, sem atualização monetária ou juros nesse período. Certo. E como você disse, esse pagamento todo está ligado diretamente ao desempenho recente, né? Sem dúvida. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Os resultados do terceiro trimestre de 2025... Vamos a eles? O lucro líquido foi de 696 milhões de reais. É isso mesmo? Isso mesmo, 696 milhões. Uau! Comparando, como fica? Olha, é um aumento de 56% sobre o mesmo trimestre do ano passado, o 3T24. E mais impressionante ainda, O quê? é 5 vezes maior do que o lucro do trimestre imediatamente anterior, o 2T25. 5 vezes. Nossa. O que puxou esse número para cima desse jeito? Foram vários fatores, na verdade. A empresa teve recordes operacionais, o preço do minério ajudou bastante com a demanda chinesa aquecida, sabe? Ah, a China sempre influenciando. Sempre. E também teve uma ajuda de despesas financeiras menores no período. Faz sentido. E o EBITDA, que o pessoal olha muito? Também veio forte. O EBITDA ajustado bateu quase 2 bilhões, 1,991 bilhão para ser exata, um salto de quase 75% em relação ao ano anterior. Impressionante. E a margem? A margem EBITDA ajustada ficou em 45,2%, um belo aumento também, quase 7 pontos percentuais acima do ano passado e 8 pontos acima do trimestre anterior. Uma margem de 45% é bem robusta para esse setor, né? O que segurou essa eficiência? Foi uma combinação. A receita líquida ajustada subiu quase 50% ano contra ano, foi para 4,4 bilhões. Isso veio tanto do volume recorde de embarques, quanto do preço realizado do minério, que estava bom. Volume recorde? Quanto foi? A produção total, contando o que eles compram de terceiros, chegou a 11,9 milhões de toneladas, um recorde. E as vendas? Vendas também recordes, 12,4 milhões de toneladas. Ou seja, a máquina operacional rodou muito bem, vendeu
tudo e mais um pouco. Legal. Recorde de produção, recorde de vendas. Mas e o outro lado da moeda? Os custos. Subiram também. Subiram, sim. É um ponto para ficar de olho. O custo dos produtos vendidos, o CPV, aumentou mais de 11% em relação ao trimestre anterior. E por quê? Reflete o maior volume vendido, claro, mas também o preço mais alto do minério que eles compraram de terceiros e mais frete, essas coisas. Entendi. E aquele custo C1, que é o custo direto da extração? Esse também subiu. Ficou em $21,10 por tonelada, um pouquinho acima do trimestre anterior, mas quase 10% acima do ano passado. Quase 10% de aumento no custo de extração em um ano. É relevante. É relevante, sim. Mostra a pressão inflacionária nos custos. Mas mesmo assim, a geração de caixa foi forte, tanto que a empresa terminou o trimestre com uma posição de caixa líquido bem confortável, 3,9 bilhões de reais. Ok, então o resumo da ópera do trimestre é: operacional voando, aproveitando o preço bom do minério, lucro e EBITDA nas alturas, mas custos subindo e aquela dependência forte da China e do preço da commodity, né? Exatamente essa leitura. Forte capacidade operacional e de vendas, mas com esses pontos de atenção. E como o mercado digeriu isso tudo? Porque a gente vê a ação CMN3 ali na casa dos 5,97, mais ou menos. Isso, por aí. Uma variação meio de lado nos últimos 12 meses, caiu um pouquinho 0,74%, o dividendo yield anualizado está em 4,65%, que é interessante, e o PL, preço sobre lucro, está em 13,25%. Parece razoável, né? Parece, só que saiu uma notícia recente, né? O Morgan Stanley rebaixou a recomendação da ação. Ah, é? Para quanto? Eles cortaram o preço-alvo para R$ 5,30. Deram uma visão um pouco mais cautelosa. Interessante, isso contrasta um pouco com esses números fortes e até com outros anúncios de proventos que a empresa fez no passado. Teve um de 1,3 bilhão, lembra? Lembro. E contrasta também com os planos de investimento gigantescos que a própria CSN Mineração anunciou, né? São 13 bilhões previstos entre 2025 e 2030. Pois é, aí que está a questão que você mencionou no início. Exato, parece ter uma certa divergência, talvez, entre os ótimos resultados atuais, a distribuição de lucro e essa percepção de uma parte do mercado, refletida no rebaixamento, e os próprios planos futuros da empresa. Que exigem muito capital. Muito capital. A sustentabilidade desses resultados e desses proventos frente à volatilidade do minério e a esses investimentos pesados é o ponto-chave para ser analisado daqui para frente. Então, para a gente amarrar, a CSN Mineração entregou um terceiro trimestre de 2025 muito forte. Lucro, EBITDA, produção, vendas, tudo em alta. Isso se traduziu num pagamento bem generoso para os acionistas, combinando dividendos e JCP. Só que, por outro lado, os custos subiram, a dependência do cenário externo, especialmente China, e preço do minério é clara, e tem essa visão um pouco mais cética de parte do mercado, talvez já olhando para frente. Perfeito. E aí fica a provocação para quem nos ouve pensar, né? Qual seria? Com esses planos de investir 13 bilhões até 2030, um valor bem considerável, e sabendo que o preço do minério de ferro pode variar bastante, como é que a CSN Mineração vai conseguir equilibrar a execução desses projetos de longo prazo, que são necessários, com a manutenção de uma política de dividendos e JCP que continue atraente para os acionistas nos próximos anos? Como equilibrar o crescimento futuro com a remuneração presente? Justamente. Esse é o grande desafio para a companhia e algo fundamental para quem investe ou pensa em investir em CMN3 acompanhar de perto.